universo das artes eletrônica e digital é praticamente infinito e pode trazer boas surpresas como essa que a gente vê agora. O FAI, o Festival Internacional da Linguagem Eletrônica, é um festival de arte e novas mídias que acontece anualmente em São Paulo desde 2000 e, eventualmente, em algumas outras cidades no mundo. É o maior festival de arte e tecnologia no Brasil e serve como indicador da pluralidade de pesquisas e de produções nacionais e internacionais nas múltiplas áreas da cultura digital. Vale a pena conferir. Visite www.faio.org.br. Vamos continuar esse papo sobre o mundo das artes eletrônicas e digitais com o DJ Espeto e a Daniela Busso. Espeto, você acha que já tem uma influência do trabalho dos VJs na programação tradicional da televisão brasileira? Tem. Dá para observar, por exemplo, os programas de televisão, de auditório. De um tempo para cá, todos têm VJ fazendo cenário. Você vê programas de futebol, onde o cenário é vídeo mapeado. Né? Você tem, até novela da Globo tem linguagem mais recortada, né? Aquele corte mais frenético, ou transições que não existiam, né? Que eram impensáveis. E eu acho que é um pouquinho por essa coisa da dinâmica que o VJ trouxe para a imagem, né? Então eu acredito que já existe bastante e tal, né? Eu mesmo, assim, durante um tempo aí, eu participei da equipe de desenvolvimento inclusive fiz até direção de imagens para os especiais de Roberto Carlos, por exemplo, né? Todo final de ano do Roberto Carlos, o cara encampou a coisa de ter VJ. Então, existe sim essa influência, né? Bom, a gente estava vendo aqui um trabalho de projeção. Esse qual que é? Isso aí é uma projeção mapeada, né? Um videomapping. Isso aí foi na Catedral de Campinas, pela mostra Instante, né? E existia toda uma coisa em cima da catedral, porque aí era um lugar onde tocou o Carlos Gomes, né? Então, até a trilha sonora que eu tinha escolhido era um remix, né? Do Guarani, né? Que era para situar, né, a catedral e o Carlos Gomes, tal, enfim, me situar com a cidade de Campinas, né? Então, e também tinha uma coisa que a arquitetura era bem interessante. E essa praça, né, onde fica a catedral, é um lugar que de noite é meio abandonado, assim, né? Fica um lugar meio assim, tipo, um moleque de rua, tal, uma coisa assim. E eu achei que, assim, a projeção mapeada, ela tem uma coisa que ela revitaliza o local, né? Então, ao fazer essa projeção lá, eu consegui levar um público que nunca iria para lá e foi lá ver uma performance. E para provar que isso não é só uma tese, eu tive um retorno muito feliz, assim, né? Uma velhinha me parou e chegou e falou assim: "Você que está fazendo isso aqui?" Eu falei: "Sou." Ela: "Meu filho, faz 50 anos atrás eu vinha namorar nessa praça, nunca mais pude retornar porque virou um lugar abandonado. Você me fez voltar e eu tive memórias." Foi muito bom, assim, sabe? Essa ligação, assim, essa coisa da revitalização social que um simples projetor conseguiu fazer, assim, é muito gratificante para o artista, né? Acho que tem essa coisa muito interessante, né? Bom, agora também tem aquelas artes em realidade aumentada, né, Daniela? Em que você olha por um celular e vê uma projeção, não sei se vocês já viram isso, a Bienal de Veneza teve, que você olha com um celular assim, você vê imagens projetadas. A questão da realidade aumentada, que você trabalha com celulares, ela não permite só que você veja imagens projetadas, mas ela permite coisas no campo da percepção auditiva, por exemplo, né? Tem uma artista chamada Jeanette Cardiff, que um dos trabalhos, ela tem uma série de trabalhos que são passeios auditivos, audiopasseios, né? Onde o usuário recebe headphones e com o celular ele vai sendo guiado, né, meio numa tecnologia de GPS, e todo esse passeio vai se traduzir numa realidade aumentada, numa ampliação do espaço, da percepção, né? Então, a realidade aumentada, ela não tangencia só o território da imagem, mas também a do som, né? E de toda a percepção, a do espaço de uma forma em geral. Você pode fazer coisas incríveis assim, né? Com o celular. Bacana. Você está utilizando tablets também no seu trabalho? Dependendo do trabalho, sim, né? Quando eu quero ter interação, né, com o público, é uma interface muito interessante, né?
A interface que é barato, é muito natural, né? Graças ao nosso finado Steve Jobs, né? Ele conseguiu criar uma linguagem, um jeito de manusear que se tornou muito natural. Então, crianças conseguem mexer com aquilo, velhos conseguem mexer com aquilo de uma maneira muito fácil, né? Assim. Dani, voltando aqui à questão da obra pública, como é que você vê o trabalho de obras públicas aqui no Brasil usando novas tecnologias? Olha, principalmente no caso do mapping digital, né? Onde eu estava até conversando com o Espeto no caminho daqui, você tem alguns tipos de trabalho que se mesclam com o corpo do próprio espectador que está presente ali em tempo real. Então, por exemplo, além delas estarem no espaço público, né, dentro de eventos que criam momentos inesquecíveis, com memórias ou com coisas novas, né, que a gente pode estar percebendo, né, e curtindo, porque é uma coisa de você misturar também um pouco a coisa da música, com a coisa do espaço, com a coisa da luz, né, da projeção. Enfim, é muita coisa sensitiva, né, se misturando e que põe a gente no centro da obra. Ou seja, a obra praticamente não acontece sem a presença da gente, público. Né? A gente tem que estar lá. Ela precisa do público para acontecer. Mas o mais legal ainda é quando a obra pode estar integrada ao próprio corpo do espectador. Eu acho que ele pode falar melhor. Tem uma frase do Braino que eu adoro, né? Que o Braino dá uma entrevista e pergunta para ele: você usa computador para fazer arte? Ele: eu uso, mas eu acho tão pouco. Só usa 2 pedacinhos do meu corpo, né? Os 2 dedinhos. Eu queria um computador que eu vestisse, que eu bailasse com ele, um computador que me tocasse e tal. Então, assim, o conceito é meio esse, né? A arte tem que tocar todos os poros, né? Então, quando você cria uma arena sensorial, é muito interessante, porque as pessoas começam a se expressar, elas começam a se libertar, né? Como a Dani estava falando antes, a gente teve um passado, que foi um passado meio tenebroso, assim, meio dark, né? Que foi essa coisa, são resquícios, né, de uma ditadura, de uma opressão e tal. Então, o nosso povo ainda está aprendendo, acho que existe isso, a se expressar plenamente. Eu acho que o grande veículo para fazer isso acontecer é através da arte, entendeu? Porque é onde as pessoas vêm e se tornam crianças de novo, elas vão se expressar de verdade, elas, né, têm essas declarações. Então, isso, quando você transcende a mente, eu acho que é um veículo, acho que é um caminho para você depois ter uma consciência, uma manifestação política mais firme, com mais resolução, né? Acho que tem esse caminho, né? Eu acho que é um pouco, assim, nesse rumo que era proposto já pelo próprio Hélio Oiticica, né? Quer dizer, quando você fala desse tipo de ambiente, né, que sai dos penetráveis que ele tinha proposto e vai para o ambiente público, né, você tem essa ampliação de percepção. Quer dizer, ele tinha essa coisa do parangolé, né? Ele criava umas capas, né? E os parangolés foram capas que ele criou muito a partir de um contato muito forte que ele tinha com a Mangueira, no Rio de Janeiro, né? E essas capas serviam para dançar, para performar, para sambar, para participar da coisa. As capas, muitas delas já eram verde-rosa no começo, né? Isso você acha na internet com a maior facilidade, os parangolés originais do Oiticica, né? E tinha os penetráveis, que também a gente acha. Tem um site aí chamado Suprasensorial, no YouTube, que a gente consegue ver direitinho como eram esses parangolés. Então, só que ele levava a experiência para a rua e também o público para dentro do ambiente imersivo que já era o parangolé, né? Depois ele cria os quase cinemas, né? Uhum. Então, quer dizer, isso daqui é uma extensão de um quase cinema, é um quase cinema que já não está no ambiente interno, mas está na rua. É o que a gente chama de cinema expandido, né? É o que a gente chama de instalação expandida, de foto expandida, do que você quiser, de som expandido, né? Enfim, e tem essa possibilidade dessa participação popular. Quando ele fala que o público participa e que isso mexe com a sensibilidade, com a percepção e cria uma transformação social, isso também era a crença do Oiticica, que a arte gera um tipo de sensibilização que abre, né, as portas do pensamento e da cabeça, e aos poucos a mudança está feita.
do momento que uma grande sensibilidade operou em você e que aquilo te afetou, que a arte tem que afetar a gente, Exatamente. né? Afetar de afeto, né? Que aquilo nos afetou, pode ter certeza, a gente já mudou. Pode demorar um tempo para se concretizar, né? Mas algo que marca muito a gente sensorialmente ou emocionalmente, muda a gente. E não importa o tamanho da tela? Bom, aí como artista, pro quanto maior, para mim é A melhor. gente está falando de celulares também, né? O que você acha, Dani? Eu acho que o celular permite uma imersividade menor do que quando a tela é grande. Isso é real, né? Eu vou dar um exemplo assim concreto. Você está numa sala de cinema, uma sala escura, né? Cheia de cadeirinha e a tela. Você entra em imersão de uma forma muito mais fácil, porque você não tem o barulho de fora, nem nada. Então, quando você está na frente de um espetáculo de VJing, né, mesmo no espaço público, calcula, cara, você tem uma dimensão que é muito maior que a escala do seu corpo. E tudo que é agigantado em relação à escala do meu corpo me afeta, né? Justamente. Eu tive uma descoberta esse ano com um trabalho que eu realizei para Full Dome, né, são planetários, né, projeções 360 graus. E eles têm uma dinâmica muito interessante porque as cadeiras elas são meio inclinadas, né? Então você fica dentro da imagem. Todo o teu campo de visão é imagem, né? Você não consegue ver o fora. Isso foi para mim uma descoberta, porque realmente eu naveguei, né, dentro da animação, do vídeo, né? Então é surpreendente. Por isso que eu falo assim, uma tela grande é uma coisa, né? A tela pequena é o personal, é o pessoal, você está ali, né, fazendo essa coisinha ali, né? O grande já é um coletivo, né? É uma coisa... Bom, a arte é muito mais do que a gente imagina, então... A arte é muito mais do que a gente imagina. A arte, ela encosta, eu acho que numa situação espiritual muito intensa. Além de poder produzir dinheiro, né? E tem uma coisa que eu li esses dias na Economist, tá? Que é uma revista de economia, do mercado financeiro, tal, análise nua e crua de economia. Os caras falando assim, qual é o problema da crise americana? Falam assim, por que os Estados Unidos entrou no buraco? E aí eles começam a fazer uma análise interessantíssima. Eles falam assim, há 70 anos atrás, os Estados Unidos, 50 anos atrás, os Estados Unidos formava engenheiros, arquitetos, médicos e artistas. De 20 anos para cá, os Estados Unidos preocupou-se em formar gente para o mercado financeiro. E foi aí que entrou em crise. Então, hoje em dia, eles deixaram de formar engenheiros, foram formar analistas contábeis, foram formar especuladores do mercado financeiro e esqueceram da base. Então, esse pessoal da especulação não é gente que vai criar soluções para o mundo real. Entendeu? Para o cara que mora ali, ó, na esquina, que o cara tem um problema real. Ao contrário, vai criar uma armadilha para ele, né? Existe um questionamento, né? Enfim, realmente, né? Mas a solução real, né? O médico, a casa que o cara vai morar, a arte que ele vai adquirir, os caras esqueceram. E aí a Economist, que é uma revista financeira, estava falando fazer uma análise justamente dessa. Eu falei, você está vendo? Então, a gente já tinha certeza disso e eles estão descobrindo isso agora, né? Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês. O papo está muito bom, mas a gente vai ter que encerrar. Para rever este e outros temas que o Clique Ligue já mostrou, é só entrar no portal da TVT, tvt.org.br. Se você já conhece a nossa página no Facebook, /Rede TVT. E se você quer saber mais sobre a programação da TVT, é só acompanhar o nosso Twitter, que também é muito fácil, @RedeTVT. Muito obrigado, participe e a gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet.